Lá em 2019, quando anunciaram Dois Irmãos, eu não fui muito com a cara dele pelo seu conceito, sabe? Toda essa ideia de, a humanidade achava magia muito difícil, então foi pra tecnologia que era mais simples. E tipo, sim, eu consegui imaginar isso como algo que aconteceria, as pessoas facilmente desistiriam do que é mais difícil de aprender, mas não é porque faz sentido que necessariamente é um bom conceito. Bom, pelo menos pra mim. Até porque tecnologia eu vejo todo dia, magia irada não. Mas quando ele saiu um tempo depois na Amazon Prime, antes mesmo da Disney Plus ser uma coisa por aqui, eu fui ver o filme com a minha mente bem aberta, até porque tem coisas que eu não sou fã do conceito, mas ainda assim eu consigo me divertir, nem que seja um pouco. Só que ao terminar, apesar de não odiar, eu só pensei, ah, tá, e seguir a minha vida. E eu sempre pensei que podia, sei lá, ser um desses filmes que eu vi numa época ruim, não gostei muito, mas a minha opinião podia mudar um pouco ao rever. Pois é, dá pra adivinhar pelo título que não é muito o caso, né? Dois Irmãos, Uma Aventura Fantástica, conta a história de Ian e Barley, que após ganhar um presente que seu pai falecido pediu que a sua mãe os desse no futuro, descobrem que ele mexeu com magia há muito tempo atrás, e guardou uma forma de trazê-lo de volta por um dia, para que pudesse conhecê-los agora mais velhos. Barley tenta o trazer de volta, mas falha, e logo depois, o Ian consegue. Mas o feitiço acaba falhando, trazendo só a parte de baixo do seu pai, e por isso, eles vão ter que sair numa aventura para tentar encontrar outra joia fênix, que tornaria possível terminar o feitiço. Só que, eles têm apenas 24 horas para fazer isso, pois quando o tempo acabar, seu pai vai ter ido embora para sempre. A principal coisa que me afastou fora o conceito era o visual desse filme. Digo, os designs não são tão chamativos, bonitos, originais e nem charmosos. A maioria deles são versões bem previsíveis de criaturas mitológicas, e sinceramente, é todo mundo bem feio. E as exceções costumam ser mulheres, tipo a mãe do Ian e Barley, que eu tenho certeza que consegue coisa melhor do que aquele minotauro horroroso, Jesus. Mesmo assim, não é tipo, ah, meu Deus, Gold Design. Provavelmente é muito mais porque ela parece minimamente humana. Isso recai sobre os protagonistas também e o pai deles. Como eles são os principais, eles fizeram questão de torná-los o mais palatável possível, e por isso eles são basicamente só humanos azuis de orelhas pontudas. O Ian principalmente, ele é todo codificado como um padrão nerd americano. Só faltam os óculos, que eles não colocaram pra poder deixar ele um pouco mais Tom Holland. Então ele não é lá muito corajoso de forma alguma no visual. Os cenários também não são especialmente bonitos, e nada na animação grita personalidade. Eu entendo a ideia de ser algo mais urbano, mostrando que o mundo se tornou sem graça e tal. Tanto que quando eles vão pra uma parte menos tocada pela humanidade, ela é um tanto mais bonita. Mas realmente tudo nesse filme não é atrativo aos olhos. Usando de exemplo um outro filme, Red tem aquele estilo que a Pixar tentou adotar como fixo por um tempo, desses rostos que eu não gosto. Isso me fez olhar torto por um tempo pro filme. Mas, quando eu assisti, a animação dele era tão colorida, bonita e tinha tanta personalidade, que em pouco tempo eu entrei naquele mundo e meio que esquecia disso, sabe? Aqui tudo é só tão sem graça. Até a magia que podia ajudar nisso é visualmente a parada mais pré-pronta possível. E eu acho que o humor do filme trabalha de forma parecida, porque, uau, fazia tempo que eu não vi um filme que tinha um humor tão de engravatados assim. Quase todas as piadas não são necessariamente genéricas, tá mais pra previsível. Porque é aquele tipo de coisa que não parece ideia de um roteirista bom de verdade, e sim de alguém maior que ele, a empresa nesse caso. Tipo, a droga, a mantícora lendária que estávamos procurando agora é uma garçonete de um restaurante infantil. Quem poderia imaginar? Olhem, crianças, as fadas que você conhece como fofas e bonitinhas, aqui são motoqueiras. Ah, que coisa! O pai deles, que é só uma perna, esbarrou em uma delas, e parece que ele estava provocando-as. Aliás, alguém da produção achou essa piada tão engraçada que eles repetiram ela 2 vezes. Que droga! É muito esse humor de conveniência ou de quebra de expectativa, mas não tem expectativa a ser quebrada porque, óbvio que no mundo sem magia, não teria magia. Mas sabe, dava pra relevar tudo isso se o filme pelo menos tivesse, tipo, uma grande história, algo interessante. E olha, embora a mensagem dele seja interessante sim, ela é muito mal passada, e a culpa disso é diretamente do Barley. Na verdade, meio que todo filme é culpa dele. Pensa comigo, quando o Ian tava fazendo feitiço, um dos motivos principais dele falhar foi o Barley se jogando na frente do irmão no meio dele, que já tava um feitiço complicado de fazer, deixando assim o pai pela metade. Mais pra frente, depois de toda uma confusão deles procurando pelo mapa, o carro acaba ficando sem gasolina, o que, de novo, é diretamente culpa dele não ter parado em algum lugar pra abastecer antes, principalmente porque ele tinha um galão e não deixou ele abastecido para esse tipo de emergência, o que faz eles perderem mais tempo das 24 horas com o pai. E como se isso não fosse o bastante,
Quando ele dá a ideia do Ian usar magia para aumentar o galão e, consequentemente, a pouca gasolina presente nele, o Barley deixa claro que o feitiço exige concentração. Entretanto, ele fica várias vezes interrompendo o irmão, seja para mexer na sua postura ou só falando coisas fúteis, o que faz não só o feitiço falhar, como o diminui. E agora, eles têm que realmente ir atrás de um posto procurar gasolina. Mais tempo é perdido com isso. E detalhe que por algum tipo de orgulho aleatório, ele se recusa a deixar o irmão ajudar ele, o que só atrasa ele ainda mais. Ao finalmente encontrar um posto, rapidamente o Ian consegue resolver a questão da gasolina, mas o Barley o obriga a comprar comida e também quer ir ao banheiro. Ok, justo, fome e vontade de ir ao banheiro não é algo que a gente pode controlar, mas o Ian deixa claro, vai rápido, sem desvios. O que também é muito justo. E aí que um tempo depois, o Ian tá se perguntando por que o irmão não chega logo. E ele simplesmente descobre que é porque ele resolveu parar e tentar dar uma lição de moral nas fadas sobre como elas podem voar, mas não fazem isso por preguiça de seus ancestrais. O que quase começa uma briga que o Ian impede. Só que, por ter ido ali, um efeito borboleta começa, porque o pai dele tropeça na moto das fadas e elas ficam com raiva. E por isso uma perseguição começa, forçando o Ian, que tinha medo de dirigir, a aprender sob pressão, pondo em risco a vida de outras pessoas, além de, claro, a deles mesmos. E junto disso, a velocidade alta faz a polícia os parar, obrigando-os a usar magia para se disfarçar do policial Minotauro feio e ficar ali uns bons minutos se explicando para conseguir fugir. E no meio da situação, uma das policiais fala que o Barley é um inútil, e como a magia falha toda vez que o Ian conta uma mentira, ao negar e a magia falhar, o Barley entende que ele o acha inútil, e por isso ele acaba ficando com raiva. Eles fazem mais uma parada por causa disso, e mais tempo é perdido. Assim, eles se resolvem e vão pro caminho que o Barley indica. Enquanto estão decifrando o enigma para chegar até a joia, aparece quem? O tal policial Minotauro, que só chegou até ali e os encontrou porque os policiais anteriormente acharam ter algo estranho, tiraram a limpo com o policial verdadeiro, então ele os encontrou com facilidade. E na fuga, eles acabam de novo perdendo tempo. Isso, claro, sem falar que ele quase deixou o irmão dele morrer. E mesmo quando o Barley faz boas decisões, como por exemplo, indicar o caminho certo que eles tinham que ir, ele não fez isso porque tinha um indício, alguma pista de que aquilo era o correto. Era simplesmente porque ele queria uma aventura, algo que ele sempre idealizou. E acho que isso é o que mais me irrita nele. Tudo que acontece nesse filme só acontece porque ele idealiza demais. Ele queria ser aquele que usa magia, ele constantemente quer ditar para as outras criaturas como elas deviam se portar pelas histórias que ele leu, ele quer ter uma grande aventura independente do que ele tenha que perder para isso, e tudo porque o personagem é um adulto frustrado que terminou a escola e não foi procurar um trabalho. Ao invés disso, continuou a parasitar a mãe e passa o dia inteiro jogando RPG, bagunçando tudo e atrapalhando o dia a dia do irmão, não respeitando os limites de absolutamente ninguém durante o filme todo. Eles querem colocar o Ian como se de alguma forma ele fosse errado, como se ele fosse egoísta ou qualquer coisa parecida, mas mesmo que fôssemos considerar o que o Barley diz ao Ian sobre ele não o escutar, o que não é verdade, o Ian com certeza o escuta por praticamente maioria do filme, seria realmente um pecado tão grande assim ele não fazer isso? A única coisa que o irmão dele faz o dia inteiro é fantasiar com uma época que já acabou há anos, e de alguma forma tentar culpar os outros por não ser mais como ele queria que fosse. Em momento algum eu senti que o Ian achava que merecia mais o pai do que qualquer outra pessoa. Na verdade, é o contrário. Ele pergunta pro irmão o que ele pretende fazer quando vê, e é ele quem se sente triste quando percebe que a mãe não ia ter a oportunidade de falar com o marido. Quando ele tenta impedir o Barley de fazer besteira, é porque justamente essas besteiras vão fazer com que ambos percam tempo com o pai. E ele tá certo. Na real, eu acho que o Ian é na verdade uma pessoa muito calma. Mesmo quando Barley, por exemplo, destrói uma das últimas lembranças que ele tem do seu pai, ele prefere simplesmente se afastar e deixar isso pra depois. Demora muito pra ele explodir e ainda assim eu acho que é uma explosão totalmente válida. E aí no fim do filme, tentam pintar essa ideia de que a figura paterna do Ian sempre foi seu irmão, e é uma coisa tão forçada que eles têm que colocar flashback deles como criança pra soar mais real, quando no filme anteriormente nem parecia que os dois eram tão unidos assim antes da aventura. Puxar momentos como, eu aprendi a dirigir quando nós fomos atacados por fadas revoltadas que só vieram atrás de nós por causa da burrice do meu irmão. Essa lista de coisas que o Ian queria fazer com seu pai não foi sanada pelo irmão, só porque vocês colocaram um flashback aqui e ali. Não é assim que funciona. O Barley não merece ser visto como pai. Ainda que seja compreensível a dor que ele sente de não ter se despedido na época, a culpa do tempo mais limitado é completamente dele.
Você não deve ser recompensado por ser uma anta. Qualquer compaixão que poderia vir a sentir cai quando você anteriormente parecia se importar tão pouco com o que você tinha que fazer. O Ian se supera praticamente o filme todo. Ele se esforça pra fazer as coisas ainda que tenha medo. Ele se importava com os outros. Essa recompensa seria completamente válida pra ele. Eu meio que sinto que esse filme teve muito dedo de gente de cima. Inicialmente existia a ideia de ser algo mais emocional e familiar. Eu gosto da história de irmãos. Acho a Irmandade uma coisa muito bonita, seja com irmãos de sangue ou adotados. É genuinamente uma coisa legal, mas o filme parece esperar que no fim ele joga essa mensagem solta e você bata palma, mesmo que não seja uma coisa anteriormente bem desenvolvida pra chegar naquilo. Se pelo menos ele reconhecesse o erro dos dois, mas não é algo que o filme faz. Talvez existisse a ideia de tornar o Ian uma pessoa realmente egoísta, e o Barley sendo esse bobão de bom coração. Mas aí, eles tornaram o Ian mais simpatizável, e usaram do Barley para trazer esse alívio cômico em diversos momentos, o que atrapalhou a história original. E aí, com isso eles tiveram que dobrar a quantidade de piadas e diminuíram o drama, achando que isso tornaria ele mais atrativo para as pessoas. Tanto que no fim, quando ele assume melhor a sua história triste, e para um tiquinho de tentar ser engraçado o tempo todo, quando ele não sabe fazer isso, ele melhora um pouquinho. Não é que é um filme terrível, tenebroso ou algo parecido. Eu não sofri assistindo. Eu não achei necessariamente chato, mas ele é uma das piores coisas que um filme pode ser. Esquecível. Ele vai funcionar só com aquela criança que ainda não teve muito contato com outras coisas, então não vai captar tanto assim os clichês, e vai ser pego pelo drama barato dele. Mas quando essa mesma criança crescer, se ela lembrar desse filme e for rever, eu tenho certeza que ela vai achar ele um saco. Eu acho que a única coisa que esse filme serve é pra eu pensar que seria legal se a Pixar fizesse um filme assumidamente sobre magia, porque uma das coisas mais bacanas dele é ver o Ian usando tudo que ele aprendeu pra poder vencer o dragão, porque é bem rápido, dinâmico, e é o mais perto de um susto de criatividade nesse filme. Sem falar que ele deixa umas perguntas em aberto, né? Por exemplo, como é que o pai deles, que tava tão doente que tinha que ficar sobre um monte de aparelhos pra continuar vivo, arrumou tempo pra ir atrás de procurar a primeira joia fênix que eles usam, algo mega raro, lutou contra uma criatura dracônica que precisou de um monte de gente pra vencer, fez um cajado ou comprou um e fez tudo isso em segredo da sua esposa. Enfim, eu acho um filme muito mal pensado. Então a melhor crítica que eu posso fazer pra ele é a mesa do Salem de uns anos atrás. Ah tá. Obrigado por ver esse vídeo até aqui. Veja os outros vídeos do canal caso esteja interessado. Dá like, se inscreve e aperta o botão de hype caso disponível. Tchau!